tão óbvio. Tava muito barato. Tava muito barato. Agora assim, todo mundo quer. eu comecei nos 26. Cara, peguei a faca caindo. Fiquei 1 ano e meio comprando essa porcaria. A gente fala assim. Fiquei 1 ano e meio comprando. É cara, bom esses jargões de você mercado. tá Essa porcaria, você tá fica irritado. comprando E as pessoas querem novidade. Cada semana. Mano, cara, não tem Tava uma comprando empresa. O mesmo papel, assim. Variando muito pouco, sabe? Tá muito barato, na minha opinião. Cara, quem é um controlador disso? Banco do Brasil. Os caras... Quantos Balcão funcionários forte tem? pra caramba. A BB Seguridade tem pouco mais de 200 funcionários, pessoal. O resto tá tudo o gerente e o funcionário do Banco do Brasil vendendo seguros pros caras. Quantos funcionários os caras precisam pra fazer, cara, um lucro desse, entendeu? Ô Luiz, você falou que comprou aos 26? Comecei nos 26 e comprei até os 18, cara. Tá Fui fazendo... 43 A gente chama de agora, preço né? médio, né? Vai comprando. Meu preço foi uns 20, E a 21. galera te apertando. Pô, mas você vai insistir nisso, vai insistir nisso. 18, vai pra Cara, eu vou fazer 17. o quê se é a mesma coisa que tá barato? Eu vou continuar comprando quando tiver barato. Ô Exatamente. André, a minha tela tá aparecendo aí do painel TC Cotações, porque é legal, eu coloquei o gráfico aqui de BB Seguridade, dá pra gente mostrar esse movimento que a Luísa citou aqui no ativo. Enquanto o André separa a minha tela, tem umas pessoas perguntando aqui, Luiz, se o fato de ocorrer, ou de ter ocorrido, uma troca no comando do executivo do nosso país, de alguma maneira afeta o seu racional em relação à BB Seguridade. Não, de maneira alguma. A BB Seguridade, ela é controlada... Na verdade, ela não é uma estatal, ela é uma empresa privada, ela tem o controle do Banco do Brasil, que por sua vez tem o controle da União. Então, indiretamente ela tem esse efeito contágio, mas ele não é tão iminente quanto é no banco, até porque seguro não é um negócio de prioridade para o governo. Não é um negócio que vai afetar o seu bolso. Pode ser que afete, assim, se tiver um grande caso de sinistralidade, mas é um negócio muito difícil do brasileiro médio sentir no bolso, diferente de uma Petrobras. Até bancos, inclusive. Sim. Você pode até usar, ter intenção de usar o Banco do Brasil para dar crédito ruim, beleza, mas isso demora um tempo até o brasileiro sentir isso no bolso. Agora, cara, Petrobras, por exemplo. Na hora. Cortava o preço É na bomba. na bomba. É. Então, assim, é muito mais fácil você ter intenções populistas numa Petrobras, por exemplo, O efeito é imediato, do né? que no Banco do Brasil e quem dirá a BB Seguridade. Então, assim, não há motivo para isso, né? Sim. E a BB usa também parcerias, né, para vender seguros. Não é só o balcão, ele vende outros produtos, Parte digital serviços. deles, né? Exato, E de novo, eles surfam, obviamente, usa a própria força do Banco do Brasil, mais de 100 mil funcionários, né? Bom, agora reduziu bastante, né, nesses últimos anos, mas da última vez que eu olhei, acho que eram 100 mil funcionários, e você usa essa força de venda a seu favor, mas você tem 200 colaboradores. Sim. Quer dizer, na sua folha de pagamento. Você joga pra agência vender, pra É um carteira de negócio clientes. é uma operação enxuta, né? Então, Bank Assurance, que é essa estratégia, e eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, a Caixa Seguridade também nesse sentido. Acho que a Caixa Seguridade tem uma missão ainda de rentabilizar ainda o seu portfólio, né? Não é uma empresa tão premium, na minha opinião, quanto o BB Seguridade, mas, poxa, tem trimestre após trimestre mostrado excelentes resultados, assim. Por mais que eu não goste muito de empresa que fez IPO recentemente, eu tenho uma pequena posição em Caixa Seguridade. E se vier para um preço interessante aí, para uns R$7, eu aumento posição. É um setor que eu gosto muito. E não me incomoda em ficar concentrado, principalmente agora com taxas de juros elevadas, né? Você vai capturar bases diferentes, clientes diferentes. Sim, outro nicho, né? Então, ela surfa muito mais nos business em que a Caixa, Banco Caixa atua. Então, é muito mais habitação. O crédito habitação. imobiliário é uma máquina de gerar seguro, Prestamista, né? exatamente. É uma Seguro, máquina de gerar seguro também. Então, um negócio que eu considero bem interessante. Se vier num preço aí bom, continuo comprando e concentro Já mais no anota setor. aí, né? Já fala pra turma anotar, Caixa Seguridade, R$7, pode comprar pro longo prazo. O pessoal Bom prazo. tá anotando aqui, pra não perder, o pessoal abriu o bloco de notas e tá no caderninho também, que é anotar... Tem que ser caderninho, old school. Eu tô vendo você aí com a folha, sim, hein, Hugo? Raiz, que é né? meio como roteiro diria. raiz, ó. Boa! Rabiscado. Muito Boa. Sou assim também, se eu não escrever, não funciona. também É não. legal que se o Hugo faltasse, passasse o roteiro, ninguém ia conseguir entender, porque tem a lógica ali, né, do raciocínio de onde o Hugo tudo vai sem puxando as link, ideias. né? Boa. Tipo, principais métricas de análise, aí já pula pra prazo de investimento. Só que na minha cabeça já tá o link. Tem o link ali. Ó, o painel TC Cotações, você tava vendo aí, né, enquanto a Luísa falava, a cotação de momento de BB
a Seguridade, R$ 37,00 com mais 7 centavos. Nessa periodicidade que eu coloquei aqui, de 5 anos, dá pra pegar bem, né, esse movimento que o papel fez aqui, que a Luísa estava contando pra gente. Ô, Hugo, pra te devolver a bola, chegou uma pergunta muito legal aqui do Gilberto de Minas Gerais, pra você, Luiz. Ele diz assim: já aconteceu alguma vez de você querer comprar um papel e o seu pai não? Como que se dá esse tipo de conversa? Já rolou alguma vez, Luiz? A própria BB Seguridade. Ah, Enquanto eu estava montando posição, ele acabou vendendo o papel. Assim, era 200 mil ações, pra ele era nada. Então, assim, era um papel que ele não estava montando posição, tava lá. E, cara, vamos desfazer. A gente tava se desfazendo de uns cacarecos, né? Essas ações que a gente tem, assim, de picadinho. E ele vendeu. E saiu numa matéria. Putz, Luiz Barsi vende BB Seguridade. E, putz, eu em tudo quanto é podcast. Pessoal, tô comprando BB Seguridade. Porra, e meu pai vendeu, né? Então, cada um tem que deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo, porque quem vai ter que conviver com esse investimento sou eu, não é meu pai. Sim. E já aconteceu o contrário também, dele montar a posição num papel em que eu não concordava, em que até montei uma posição pra mim, mas depois eu vendi e, cara, fiz as pazes com isso e não pretendo montar a posição ainda, apesar de ele estar ganhando dinheiro. Mas demorou, que é, por exemplo, a Cielo. Você acertou bem. Ele entrou dois. Cara, ele não acertou, ele não acertou o time. Assim, é muito difícil o investidor de longo prazo acertar o time, porque muitas vezes você está olhando com o binóculo e o mercado ainda está na lupa. E ainda, então, de novo, você vai pegando a faca caindo, né? Você pega naquele momento em que as expectativas ainda estão sendo formadas. Então, ele começou a montar a posição em Cielo, R$8, R$7 nas primeiras então compras. Ele veio descendo também. E aí foi, né, a gente foi aumentando a posição conforme o preço foi caindo, enfim, o preço médio depois dele era de uns R$3, R$2,90, R$3, vamos arredondar, R$3. E foi do ano passado pra cá que o negócio começou a... Voltou ao que era antes. Então, assim, pouco, né? Imagina se você monta uma posição grande como as que ele costuma montar, toda de uma vez, num preço só. Quer dizer, é muita audácia sua você querer dizer pro mercado, pô, acertei o timing exato. Isso eu nunca vi meu pai acertar o timing exato. Mas dificilmente ele se acerta. Passou um intervalo, 2 anos ali em algumas teses, meio que... Ele dificilmente acerta o timing, mas ele raramente erra o ativo. Isso sim. Isso foi uma coisa que eu aprendi sobre, assim, porque ele analisa muito e o cara já viu tantos cenários na bolsa, assim. O Ibovespa tem 54 anos, ele investe há 53. Tava junto lá. Literalmente viu de tudo. Então, assim, acho que são tantos cenários que ele já viu se delinear que ele já consegue identificar o que é uma oportunidade, o que é uma cilada ou não. É claro que a gente se engana. Errar, sem dúvida nenhuma, é a única coisa que você não consegue mitigar. Mas a experiência, ela vai te dando as leituras. Você olha algum ativo e fala, esse ativo aí não vai. A malícia de você compreender se um negócio vai ou não vai pra frente. E ele pode até ir durante um período, ter uma performance muito boa e você tá falando não vale, e depois ele converge e aí você acerta. Time é muito difícil. Muito difícil fazer time. Então, assim, foi um case que ele se orgulha bastante, ele gosta bastante da Cielo, enfim, tem uma posição bem grande lá, não tem comprado muito ultimamente, mas tá lá ainda posicionado e é uma que eu optei por não ter na minha carteira. Eu acabei me desfazendo ali no início da pandemia, tava fazendo caixa com tudo que eu podia pra comprar as minhas empresas previdenciárias lá.